Meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, querido Deus, peço-te, Senhor, que venhas me ajudar a fazer esta gravação, em nome de Jesus. Amém. O tema de nossa mensagem é um tema muito bonito, muito importante. Esperança divina aos cristãos deixados. Esperança divina aos cristãos deixados. Uma esperança maravilhosa. Para falarmos, vamos tomar por base Mateus 25, 9 a 11, que diz assim: Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Glória a Jesus. Esperança divina aos cristãos deixados. Glória a Jesus. Coisa maravilhosa. Existe um pensamento, irmão, um pensamento negativo. Um pensamento negativo, errôneo. Um pensamento herético, espúrio, antibíblico no seio evangélico aqui no Brasil, não sei nos países, que com o arrebatamento da igreja, os crentes que ficarem praticamente estarão perdidos. É um pensamento herético errado que existe no seio cristão aqui no Brasil. E os crentes deixados, porque ficaram, estão praticamente perdidos. Outro diz que o Espírito Santo sai com a igreja. Agora mande essas pessoas provarem na Bíblia que o Espírito Santo sai com a igreja do arrebatamento. Se tu és um dele, prova. Aqui, olha. Prova neste livro que o Espírito Santo vai sair da terra na hora do arrebatamento da igreja. Prova. Eu não sei como é uma coisa dessa. Como que o Espírito Santo fosse uma pessoa humana, limitada como eu e ele. O Espírito Santo é Deus, meu filho. O Espírito Santo é Deus. Vai sair para onde? Para onde ele vai? Se Deus todo canto está. Maluquice. E qual é o texto bíblico que essas pessoas que creem assim, ensinam assim, prova na Bíblia, mostra a Bíblia dizendo, confirmando que o Espírito Santo, com o arrebatamento da igreja, vai sair da terra, vai deixar de operar? Não tem o que prova, não tem. Não tem na Bíblia, não é bíblico, é herético. É ensino herético. Não tem esse ensinamento na Bíblia, não. Que o Espírito Santo vai sair, não. Muito se apega lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 10. Que o que impede a manifestação do anticristo, ele diz que é o Espírito Santo. E está aí, quando o Espírito Santo sair,
com a igreja aí, as portas se abrem para o anticristo se manifestar. Não tem nada a ver com isso. O que impede a manifestação do anticristo é a igreja na terra. Não é o Espírito Santo, é a igreja. E é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está na igreja. Deus não trabalha só. É por meio da igreja. Quem sai é a igreja, mas ele vai sair para onde? Se ele é Deus, vai para onde? Não existe isso. Quando a Bíblia, os profetas, no livro dos profetas, também no Novo Testamento, está repleto que o Espírito Santo atuará na terra durante a grande tribulação. Agora, um homem que não conhece a Bíblia, quer ensinar sem conhecer a Bíblia. Do jeito que ouve, ensina outro. Ouve errado, passa errado para outra. Não é assim não. É esperança divina aos que estão deixados. Graças a Deus. E a Bíblia mostra tão claro que existe esperança. Deus vai se compadecer dos cristãos que ficarem. Eles atribuem e ensinam que o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse é o anticristo. Dizem, mas não prova biblicamente. Porque não é. Só faz dizerem, é o anticristo. Primeiro selo, o cavaleiro branco é o anticristo. Mas não prova biblicamente, com textos bíblicos, porque não é. Ali é Jesus. Procure na coluna do meu canal. Tem 3 vídeos falando sobre o Espírito Santo, o arrebatamento da igreja e o Espírito Santo. Ou seja, desculpa, falando sobre o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse. Eu tenho 3 vídeos falando sobre isso. Procure na coluna dos meus vídeos, no meu canal, vocês vão ver eu mostrando biblicamente, provando com textos bíblicos que é Jesus. Não é o anticristo. Jesus que vai entrar em ação, em cena, em defesa dos cristãos que ficarem. Aleluia. Esperança divina aos cristãos deixados. Primeira prova é o capítulo 6, o cavaleiro do capítulo 6 do cavalo branco de Apocalipse. Ali é Jesus que entra em cena em defesa dos cristãos que ficarem. E Mateus, na parábola das 10 virgens, veja como foi. Está bem claro aqui. Está bem claro. Sobre a misericórdia de Deus aos cristãos que ficarem. Não estarão perdidos. Veja bem o texto. Ou melhor, eu já li. Vou explicar, para ganhar mais tempo. 10 virgens. 10 virgens. É a parábola. Ou seja, mas foi parábola. Aí eu pergunto a você. E parábolas são mentirosas? Parábolas são mentirosas, não são a palavra de Deus, não? Foi Jesus que apresentou. Jesus é mentiroso? Ele iria firmar a sua doutrina em história mentirosa? Você crê nisso? Foi Jesus que falou. Será que ele era mentiroso? Apresentou uma história mentirosa? Ficção da sua mente? Criou isso para apresentar a doutrina em cima de mentiras? Quando o Salmo 78, parece também que é o 78, e versículo 1, diz que todas as parábolas foram atos reais. As coisas acontecidas na terra há centenas e centenas de anos atrás. Foi mentira não. Foi real.
Isso aí, virgem, tem a ver com a igreja. Alguns pregadores, senadores com Israel. Novo Testamento aqui tem a ver com a igreja. Novo Testamento é com a igreja. 2 Coríntios 11, 1 e 2. Diz que a virgem é a igreja. 2 Coríntios 11, 1 e 2. Diz que a virgem é a igreja. Jesus disse que eram 10. Dormiram, chegou o esposo, 5 estavam preparadas. A que estavam preparadas entraram para as bodas. É uma parábola bem conhecida de todos os cristãos do Brasil. A parábola das 10 virgens. 5 entraram para as bodas do cordeiro. Entrou com o noivo. E 5 ficaram. Foram comprar azeite. Que quando elas se despertaram, quando se aproximou, as lamparinas delas se apagaram, porque estava faltando azeite. Das 5. Era pedir emprestado um pouquinho às outras 5. Elas disseram, não, para que não faltar para nós nem para vocês, vá comprar. As 5 foram comprar. Por que foram comprar? Provando que existia onde tinha armazém para vender o azeite. Elas iriam encontrar. Que representa o Espírito Santo. Preparo do Espírito Santo. Elas só voltaram para comprar porque sabia que lá ainda existia esperança. E iria encontrar o azeite, um armazém aberto para comprar. Elas foram comprar. Voltaram. E bateram na porta. Abre a porta para nós entrar. Aí o noivo disse, não vos conheço. Quando o noivo diz, vos não conheço, não está dizendo que elas estão perdidas. Elas perderam a oportunidade de participar das bodas. Elas perderam a oportunidade de participarem das bodas, mas não estavam perdidas. E por que elas voltaram à procura do noivo? Porque encontraram o azeite. Só voltaram porque encontraram o azeite. Elas já fugiram escondido para comprar o azeite, para não serem decepcionadas na chegada, na presença do noivo. Elas foram comprar. E só voltaram porque encontraram o azeite. Que isso fala da preparação espiritual. Isso fala da preparação, a misericórdia de Deus para os que ficarem. A esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna. Aos que ficarem. O azeite que encontraram e voltaram com eles, fala da preparação espiritual para morar no céu. Preparação espiritual. Perderam sim a oportunidade das bodas do cordeiro, somente. Mas ficaram de posse do azeite. Misericórdia de Deus, o Espírito Santo cuidando delas. Quando muitos dizem que o Espírito Santo vai sair da terra. Vão ficar sem o Espírito Santo. Mas as 5 virgens estavam com azeite, que representa o Espírito Santo, a preparação espiritual. Aleluia. É a palavra. Temos que ficar com este livro aqui, olha. Não é com teoria de homem nenhum. É com este livro. O que este livro falar, receba. O que este livro falar, eu devo receber. Não é em teoria, ensinamento de homem, não. Porque aprendeu de um dessa maneira, passa para outro. Sem consultar a Bíblia. É o que mais acontece no seu evangélico. Houve um ensinamento de um homem que é grandão, é teórico, é um grande homem, um grande pregador, escuta o ensino errado, não consultam a Bíblia, já repassa, passa para outro. Aquele ensino errado que ele ouviu de outro. E assim vai, pai a filho. Não consultam a Bíblia. Aleluia.
Veja que coisa importante. Em Lucas, capítulo 12 e versículo 36. Escute, vou ler. Isso foi Jesus que falou. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Ouviu bem? Jesus falando aos discípulos. O conselho de Jesus, vou recomeçar. E sede vós, preste bem atenção, o sentido do texto sagrado. E sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver voltado das bodas. Ele diz, vocês imitem os homens, aqueles que quando seu Senhor vai para uma festividade, eles ficam esperando que ele volte das bodas. Eles ficam preparados, esperando a volta deles, do seu Senhor que há de voltar das bodas. Esse Senhor quem é? Representando a pessoa de Jesus. As bodas representando o quê? O arrebatamento da igreja e as bodas do Cordeiro. 7 anos que a igreja vai participar das bodas do Cordeiro do céu. Vai voltar, como diz aqui, o seu Senhor quando voltar das bodas. Isso é no final da grande tribulação. Quando ele descer com a igreja no final da grande tribulação, com a igreja glorificada para estabelecer o milênio, dar fim à grande tribulação, prender Satanás, o demônio, lançar a besta e o falso profeta no inferno e acabar com a grande tribulação e estabelecer o milênio. É quando ele vai voltar das bodas, no final da grande tribulação. Está vendo a esperança aqui? Para aqueles que ficarem esperando o Senhor voltar das bodas, esperança de salvação. Escute mesmo, vou repetir, para você entender. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Jesus ensinando aqui, aconselhando seus discípulos estarem preparados, atentos, aguardando a volta do seu Senhor quando voltar das bodas, no final da grande tribulação. É os deixados. É os deixados. É quando Jesus vai voltar das bodas. É depois de 7 anos no final da grande tribulação, meu filho. E tem homens santos na terra sofrendo, muitos martirizados e alguns vivos ainda, esperando o seu Senhor quando voltar das bodas. Aí ele diz assim, olha. Para que? Voltar das bodas. Para que? Quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Quando ele vier e bater, isto é, vier buscar, voltar, encontrar você preparado. Esperança. Esperança divina aos cristãos deixados por ocasião da vinda de Jesus. Aí continua. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier das bodas, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. A Bíblia é um livro que só quem revela o mistério dela é o Espírito Santo. Num texto como este aqui, às vezes está inserido 2, 3 sentidos, 2, 3 doutrinas. Não é uma só. Aqui meu tem 2 doutrinas inseridas aqui, 2 doutrinas. A do arrebatamento da igreja e o arrebatamento dos deixados no final da grande tribulação. Aqui.
Aleluia. Esperança divina aos cristãos deixados. Glória a Jesus. Deus é um Pai misericordioso, maravilhoso, compassivo, amigo, amoroso, mas também vingativo. Deus tem um lado, desses dois lados, amor e justiça. Veja o sentido da palavra. A parábola das 10 virgens, em Mateus 25, mostra, como já falei, vou repetir, mostra na chegada do esposo, as 10 virgens estavam dormindo. Se despertaram. Mas 5 estavam com seu azeite em suas lamparinas. Estavam munidas de azeite, preparadas. Tocaram fogo na lamparina, ficaram esperando o esposo. As 5, as suas lamparinas não pegaram porque não tinha azeite. As 5 que tinham azeite aconselharam elas para ir comprar. Elas foram. Só foram porque sabiam que iriam encontrar armazém aberto, que elas iriam comprar o azeite. Elas sabiam, por isso que elas foram. Na saída dela chega o esposo. Entra para as bodas com as 5 preparadas. E ela tinha ido, as outras tinham ido comprar o azeite. Aleluia. Comprar o azeite aqui significa se preparar, clamar, botar a face do chão e clamar pela misericórdia a Deus após o arrebatamento da igreja que ficarem. Clamores mais clamores ao Senhor, pedindo misericórdia. E a misericórdia de Deus enche elas através do Espírito Santo de Deus que está cuidando delas aqui. É o azeite. Iam perder, as 5 perderam a entrada para as bodas. É o que vai acontecer com 50% dos cristãos que irão ficar. Irão perder as bodas do Cordeiro, porque irão ficar por falta de preparação, por falta de azeite na sua lamparina, falta de preparação espiritual na sua vida espiritual, na sua vida espiritual. Vão ficar, vão clamar ao Senhor, vão comprar, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor com clamor. Deus irá encher, Deus irá revestir de poder para poder suportar os acochos da grande tribulação que o anticristo irá fazer aos cristãos que ficarem. Ao contrário, elas não resistiriam nada, nenhuma daria suas vidas por Jesus. Se o Espírito Santo não estivesse com elas, nenhuma daria suas vidas por Jesus. Mas só irão dar sua vida por Jesus porque o Espírito Santo de Deus está na terra cuidando delas, dando força a elas, dando forças, condição para suportarem todas as perseguições maléficas, malditas, que a besta irá fazer aos cristãos deixados. O Espírito Santo está enchendo ela de azeite, condição para suportar. Mas irão perder as bodas do Cordeiro. A primeira leva de salvo foi embora. Perderam a entrada nas bodas do Cordeiro. Ficaram. Mas não ficarão perdidas. Não ficarão perdidas. Aleluia. Quando elas voltaram,
Elas voltaram. Elas só voltaram à procura do esposo e à procura de entrar nas bodas, no cenáculo, nas bodas, na festividade, porque elas vieram munidas de azeite. Vieram munidas de azeite, voltaram ao encontro do esposo munidas de azeite. Por isso que procuraram. Mas perderam a entrada das bodas, perderam. É o que vai acontecer com 50% dos crentes que irão ficar. Não ficarão perdidos. Não ficarão perdidos de maneira nenhuma. O cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse, que irá entrar com arco e flecha. Aí muitos dizem, não é Jesus não, porque ele com arco só, sem flecha, você prova que ele estava sem flecha? Você prova? Procure meus vídeos que falam sobre o cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse. Procure aí na coluna de meus vídeos. Veja se esse cavaleiro estava sem flecha. Procure, você vai encontrar. São 3 vídeos que eu tenho na coluna dos meus vídeos no meu canal. Procure. Mostra você biblicamente, texto por texto, que estavam. O cavaleiro não estava só com um arco. Estava com um arco e estava com a flecha. Aqui é para que o Espírito Santo revela. Crente que não tem visão, não entende a Bíblia. Temos que ter visão espiritual. Temos que ter visão espiritual, olhos espirituais, para ver mistérios aqui. Então, os crentes que ficarem, Jesus entrará para defendê-los, para ajudá-los. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, com arco e flecha, coroado. O anticristo não tem coroa. Você não encontra na Bíblia o anticristo com coroa. Coroado Jesus. Hebreus 2:9. Coroado. Foi vitorioso e para vencer. Qual é a vitória do anticristo? Vai vencer o quê? Qual é a vitória dele? A vitória dele é o inferno. E o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, diz o texto que ele foi vitorioso e foi para a batalha, foi para vencer, foi vitorioso e para vencer. Não mostra a derrota do cavaleiro. Aleluia. Tanto a pessoa de Jesus como o Espírito Santo está na terra, cuidando dos cristãos que ficarem. Dando força, capacidade para eles manter a fé viva e dar as suas vidas por Jesus. Ao contrário, nenhum deles daria suas vidas por Jesus. Sem o Espírito Santo na vida, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Nada. Glória a Jesus. Em 2 Tessalonicenses, nós encontramos no capítulo 2, encontramos a igreja, o Espírito Santo na igreja, impedindo a manifestação do anticristo. O Espírito Santo de Deus na igreja, porque Deus não trabalha sem seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Assim como eu, você, meu irmão, nós não trabalhamos, nossa cabeça não trabalha seu corpo, a cabeça apenas pensa, projeta, mas quem executa todo o projeto da cabeça é o corpo. Jesus não é diferente, ele é o cabeça da igreja, é a cabeça da igreja. Ele determina, executa, ordena, ele determina e ordena, mas quem executa é o corpo dele, que é a igreja.
Quem está na terra impedindo a manifestação do olho de Cristo é a igreja. É a igreja. O Espírito Santo está com a igreja. A igreja é tomada rapidamente, instantaneamente, num pestanejar de olhos. Os fiéis é tomado, arrebatado. O Espírito Santo permanece aqui. Aleluia. Vai sair para onde? Ele vai sair para onde? Permanece suprindo a necessidade do grupo que vai ficar. Porque o grupo que vai ficar continua sendo de Deus, continua sendo pessoa de Deus. Não é do diabo, não. E o Espírito Santo continua no meio, cuidando deles. Para poder eles terem força, condição de manter suas fé viva diante do Senhor, diante dos homens, diante de toda acusação, de tanta perseguição e dar as suas vidas por amor a Jesus. Aleluia. Esperança divina aos cristãos deixados. Esperança divina aos cristãos deixados. Porque irão ficar, não é por estar perdido, condenado ao inferno. Não, Senhor. Esqueça isso. Esqueça isso. Só irão ficar porque não se prepararam como as 5 virgens nécias, se descuidaram, não se prepararam, irão ficar por conta disso. Mas não irão ficar, não é porque rejeitasse a Jesus, fosse contra o Senhor, fosse contra o Evangelho, não se prepararam. Servo de Deus sim, mas não se prepararam, houve um descuido. Irão ficar por conta disso. Não é por rejeitar a Jesus, não. Deus tem escape para todo tipo de gente. Deus tem escape para todo tipo de gente. E para o povo dele com especialidade. É assim que Deus faz. Esperança divina aos cristãos deixados. Agradecemos a Deus porque temos um Deus, um Pai misericordioso, amigo, que se compadece de seus filhos. Seus filhos tão ingratos para com ele, mas ele é um pai que está ao lado do filho, ajudando, dando condição ao filho viver e vencer as perseguições, as coisas maus, esses que levantam contra o cristão. Deus dando condição para ele vencer, porque Deus é um Pai misericordioso, amigo e bom. Aleluia. Então fique certo, meu irmão, que os cristãos que ficarem não estarão perdidos, não. Alguns poderão se perder por não resistir à tentação, à perseguição e não darem suas vidas por Jesus. E aí se perde mesmo. Aceitar o selo da besta. Alguns irão, eu creio que alguns não irão resistir, irão fracassar, irão aceitar o selo, aí estarão perdidos. Mas a maior parte, o maior número deles vencerão as tribulações e as perseguições da besta. Serão vitoriosos, darão suas vidas por Jesus. Aleluia. Isto posto, serão salvos e serão arrebatados no final da grande tribulação, quando Jesus descer com a sua igreja glorificada. Eles serão arrebatados, integrados no grupo, no primeiro grupo nosso que foi arrebatado. Amém.
Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando a hora do arrebatamento da igreja. Amém.